Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, vamos trabalhar com o gênero infográfico, analisar os elementos constitutivos dos infográficos e a interpretar as informações de infográficos. Para tal, claro, trouxe aqui um infográfico. Eu gostaria que vocês vissem o máximo de informações possível, o máximo de características possível, tudo que chamar a atenção neste infográfico que nós vamos depois discutir. Por talvez ficar pequeno algumas coisinhas, vamos só fazer uma leitura rápida aqui para vocês acompanharem. Então tá lá, 22 de março, Dia Mundial da Água, precisamos falar sobre ela, ambientalistas em rede. Em cima dos bonequinhos está escrito América do Norte, Europa, países subdesenvolvidos. Depois, logo abaixo das gotas, ainda dos bonequinhos, está lá, 75% da população de peixe está ameaçado pela pesca predatória e a população de atum caiu 96%. Depois, velocidade de aumento de nível do mar, em comparação com o previsto pela ONU, 60%, 20%. Possível perda de diversidade até 2050. Lá, 2050, a demanda por água aumentará 55%, cerca de 40% da população mundial pode não ter acesso à água potável. O maior vazamento do Golfo, diz que aconteceu durante a Guerra do Golfo em 91, e embaixo de novembro de 2011 está lá, a empresa Chevron se envolveu em um derramamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O vazamento lançou 3.700 barris de óleo no mar. A parte de baixo tem aqui outros bonequinhos. A cada 4 minutos morrem 4 pessoas no mundo por falta de água. Aqui, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Em cima, 9 países detêm 60% de água acessível. Copo meio cheio, 0,5%. Depois, fala ali que tem água doce debaixo da terra, 1 milhão de quilômetros quadrados, que é no aquífero Guarani, aqui no Brasil, que já sofre com a exploração ilegal, 29,5%. E depois ali, água doce nas geleiras. Aquece e descongela, dizendo que as geleiras dos Andes têm, o derretimento dessas geleiras tem impacto no Brasil, causando o volume das águas, e que a Antártida está aquecendo 2 vezes mais do que o previsto, 69%. Embaixo, 70% da água potável é consumida pela agricultura. E aqui no meio, aqui deixei para o final, 4 menções à água doce no planeta: água doce congelada, água doce submersa e água doce nas nuvens, e respectivamente 0,5%, 29,5%, 69% e 1%. Então veja, o infográfico ele tem muitas informações, sejam elas visuais ou textuais, e para que nós possamos fazer algo mais tranquilo, eu vou dividir em 2 partes, trabalhar com essa parte de cima. E a primeira coisa, eu gostaria que vocês analisassem com mais calma e me respondessem se a escolha desse infográfico foi adequada para tratar do assunto, por quê e que assunto é esse.
Então, foi tranquilo? Bom, eu queria saber se a escolha do infográfico foi adequada. Sim, o infográfico ele dispõe de uma estrutura muito favorável à apresentação desses dados, né? São dados objetivos, muito número, muita porcentagem, né? E basicamente relacionado ao consumo consciente de água. Então, sim, a escolha do infográfico, ela foi interessante. Por quê? Porque este gênero textual, né, o infográfico, ele tem a característica de apresentar informações complexas, de apresentar uma série de informações de forma muito sintética, muito condensada, muito resumida, de forma que as pessoas entendam melhor, né? Por quê? Porque uma das grandes características dele é aliar texto verbal com texto não verbal, ou seja, ele pega textos curtos, né, com vários elementos gráficos. Então, a característica principal do infográfico é justamente a parte visual, né, que ela é bem interessante, vocês devem ter percebido quando eu coloquei lá, né, o infográfico, vamos falar mais disso, e com a parte verbal, certo? Essas duas, o verbal e o não verbal, é que tornam o infográfico uma forma muito importante e interessante de passar informação. Inclusive, vamos fazer uma perguntinha bem rápida aqui. Quais as duas linguagens encontradas nos infográficos, né? Verbal e não verbal, poética e não poética, lírica e não lírica, ou crítica e não crítica? Bom, acabei de dizer, né? A verbal e a não verbal. Bom, com isso em mente, né? Vendo aí, como eu já tinha dito, né? Vou trabalhar essa primeira parte do gráfico, né? Do infográfico, essa parte de cima. Analisem bem os elementos gráficos e tudo e me respondam. Por que a escolha do infográfico para o tema Dia Mundial da Água? Bom, tranquilo, né? Eu mesmo já tinha mais ou menos respondido, né? Por que a escolha do infográfico para esse tema, né? Justamente porque é um conteúdo complexo, né? Ele é muita informação, então para você passar ela de forma mais rápida e de fácil assimilação, o infográfico é uma escolha muito interessante. Uma outra coisa. Como eu disse das questões verbais e não verbais, vamos lá. Além do título, como ficamos sabendo quais aspectos relativos à água serão explorados no infográfico? Pensem aí e respondam.
Então, tranquilo? Se vocês analisarem bem, né, principalmente com foco nisso, que é linguagem verbal e não verbal, além do título, né, que é Dia Mundial da Água, como que nós ficamos sabendo que, né, que vai ser trabalhado isso, essas questões relativas à água? Por meio dos subtítulos e principalmente dos elementos não verbais. Né? Você tem ali o Dia Mundial da Água e está lá, precisamos falar sobre ela, e depois todos os subtítulos ali, né? Velocidade do aumento do nível do mar, vazamento de óleo no mar, a questão dos peixes, né? Todos esses subtítulos também trazem informação, mas muito mais ainda, você tem as questões visuais, né? Você tem ali uma série de ilustrações, vamos dizer assim, que remetem a este tema. E eu gostaria que vocês observassem bem quais as figuras são utilizadas pela linguagem não verbal, né? Que ilustrações, que figuras são essas que representam esse assunto. Analisem aí e já voltamos. Essa é bem fácil, né? As figuras aqui né, você tem gotas, você tem a nuvem com gotas também, você tem as pessoinhas ali embaixo das gotas e você tem alguns animais marinhos, né? Ou seja, não sei se vocês conseguem ver aqui, é uma espécie de peixe-espada, aqui parece um tubarão, não, é atum, né? Não é tubarão, desculpa, né? Mas parece um tubarão, né? O atum e lá um pelicano, enfim, mais gotas, você tem aí todas essas informaçõezinhas, né, que remetem a isso. Bom, aí que relação que essas imagens têm com o tema? Pensem aí.
Ah, tá muito fácil isso, né? Olha lá, qual a relação dessas imagens que nós falamos? O pelicano, os peixes, as gotas, né? São todos elementos que remetem ao tema água, não é? Inclusive, eu acredito que vocês tenham percebido, a maioria da cor, né, é tudo em tom de azul, né? Quando nós vimos o infográfico inteiro, você tinha na parte de baixo um outro tom de azul, enfim. O que predomina no infográfico é o azul, ou seja, tudo remetendo à água. Se você perceber também, como mostra nos bonequinhos ali, né, da América do Norte, a Europa e os países subdesenvolvidos, né, a quantidade de água que eles usam, né? Você tem ali também o homenzinho, né, dando a ideia de que está mais cheio, mais vazio, né? Você tem ali níveis de água, né? Como se o bonequinho fosse um compartimento e você vai colocando o nível de água lá. Então, tudo, na verdade, aí remete a essa questão da água, né? Então, para você ver a importância do elemento não verbal. Você tem aí as informações textuais falando de água, mas todas as informações visuais também remetendo o leitor ao tema água. E eu queria saber, os dados numéricos, quais são os dados representados por essas figuras? Porque a grande questão do infográfico é a relação do não visual com o visual, não, desculpa, com o não verbal com o verbal, né? Então você tem a parte textual, muitos dados numéricos inclusive, que são ligados a essas ilustrações. Então eu queria que você visse o que representam esses números. E já voltamos. Bom, fácil, né? Aqui você já tem um pouco mais de interpretação. Você pega os dados numéricos, as informações, aliado à questão não visual, né? Não visual, não verbal, desculpa, né? A questão visual, e você tem que fazer uma certa leitura. O que esses dados estão representando aqui? Na verdade, os bonequinhos que eu disse lá da América do Norte, da Europa, os países subdesenvolvidos, ele mostra o percentual de consumo de água por habitante em várias regiões do mundo, e os outros dados mostram as consequências que tem para o meio ambiente, né? O aumento do nível do mar, o vazamento de óleo, a questão da população ter acesso ou não à água, enfim, você tem todas as consequências que isso traz para o meio ambiente. E por fim, eu queria que vocês percebessem uma questão importante. Por que tem os animais, né? Por que traz a figura do pelicano, do atum, do peixe-espada, né? Qual o efeito que elas produzem, né, no leitor? Pensem aí e já voltamos.
Então, bom, vocês perceberam que nada é de graça, né? Isso é pensado, como todo texto, todos os elementos do texto são pensados, sejam verbal ou não verbal, os elementos são pensados. Então, por que os animais? Para mostrar que a fauna sofre, os animais sofrem, né? Não só o meio ambiente, mas principalmente os bichinhos, né? Toda a fauna, ela sofre muito com isso. E qual o efeito disso? Justamente impactar o leitor, né? Fazer com que o leitor perceba a dimensão do problema, né? Como que isso é abrangente, como isso é prejudicial. Bom, nós já falamos vários momentos aqui, mas vamos sintetizar bem. O infográfico, apesar dele, ele é um texto que une o verbal e o não verbal, mas ele não tem exatamente uma estrutura, porque vai da imaginação, vai da criatividade do desenvolvedor dele, né? Mas, enfim, ele pode ser uma linha do tempo, ele pode ser gráfico ilustrado, enfim, ele pode trazer vários formatos, várias ilustrações, várias cores. Você mesmo na escola deve ter visto, na maioria dos livros de biologia, de geografia, de história, né? Da matemática, enfim. Você, nos livros didáticos, sempre trabalham certos dados em formato de infográfico, é uma coisa que é comum. Então, você pode perceber que tem uma infinidade de tipos e variedades de como trabalhar isso. O importante é saber que ele vai estar sempre trabalhando com ou um texto ligado a ele, ou não. Você pode ter um texto e que tem um gráfico, um infográfico que complementa esse texto. Ou você pode ter só o infográfico. Então, na verdade, você pode ter ele complementando ou não um outro texto. Ele é muito comum, como eu já disse, tanto em livros didáticos, é usado bastante no jornalismo e também na ciência, né? O que nós podemos ter de elementos, né, como eu disse, é bastante variado, mas o que nós podemos ter de elementos, além dos textos, você tem aí ícones, né, que são usados, quadros dos mais diversos, fundos. No caso, fundo é a questão o que está por trás, né, a cor, alguma ilustração por trás do gráfico, né. Legenda, né, a parte explicativa do que está dizendo o número, enfim, tabelas, mapas, ilustrações de modos geral, números, fotografias, ou seja, esses vários elementos podem compor o infográfico, trazendo aí contribuição, como eu disse, a um texto ou não, né? Lembrando, pode ter um infográfico complementar a um texto que já foi dado, né? Um texto escrito mesmo, de linguagem verbal, e ele está complementando as informações, ou ele pode ser totalmente independente, como esse que eu trouxe, né? O próprio infográfico, ele já tem todas as informações nele, aliando os elementos verbais e os não verbais. Vamos aqui a alguma perguntinha rápida. Em que meios são mais usados os infográficos? Eu acabei de falar, mas falei de jeito rápido, talvez vocês não tenham percebido. Religioso e místico, artístico e circense, jornalístico e educacional, esportivo e competitivo. Onde é muito comum, jornalístico e educacional. O meio jornalístico, por trazer diversas informações, isso é muito importante. Você pode ver na TV, no telejornal, ou mesmo no jornal impresso, ou na internet. Quando fala de economia, quando fala de estatística, enfim, quando traz principalmente dados numéricos, meio complexo, né, meio complicado de se entender se fosse um texto escrito, é mais fácil mostrar um infográfico, né? E no meio educacional também. Bom, tem aqui um outro infográfico. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui, como já falamos, no modo geral. Ele tem menos informações que o outro, talvez, né? Ele tem menos elementos gráficos, mas enfim. Gastos de água por produto, aí tem aqui o nome de cada produto, né? Você tem ali a relação litro e quilo, né? E você tem ali mais 3 itens do lado, esse eu vou ler. Para um copo de 250 ml de leite, são gastos 255 litros de água. Para um ovo de 60 gramas, são gastos 196 litros de água. E para uma xícara de 125 ml de café, são gastos 132 litros de água. Então, a pergunta é bem simples, olhem com calma, analisem e respondam. Do que trata esse infográfico?
Bom, foi tranquilo? Vejam que o gráfico, vamos olhar alguns elementos. De novo, ele tem aí um predomínio de azul, você tem aí um formato de uma gota bem grande, né? Mas do que está tratando esse gráfico, né? Se já não bastassem essas dicas, as próprias, né, essas partes ilustrativas, né, essas partes não visuais, não verbais, do que trata o gráfico, né? O próprio texto está dizendo, ele está falando da quantidade de água que é usada na produção de alimentos, né, de diversos alimentos. Então ele vai mostrando ali, inclusive com um gráfico de barras, né, que é chamado, para você ter a ideia de qual a relação da produção de vários alimentos aí com a questão do gasto de água. Tranquilo? Vamos a um outro. Este. A água que você não vê. E em pequeno ali está escrito, você consome sem perceber. Veja o quanto de água potável é necessária para produzir itens do seu cotidiano. E daí tem de novo vários itens, enfim. E as informações, eu gostaria que você pensasse a questão seguinte. O título deste infográfico condiz com as informações apresentadas? Explique. Porque, como eu disse, não basta só as informações visuais, né? Só a parte gráfica, né? Você também tem a parte textual, onde você traz as informações. Então, analisem completo isso, né? Tanto os elementos visuais, né, gráficos, como a parte textual, e digam se é pertinente esse título e essa escolha.
E aí, tranquilo? Bom, vocês já perceberam que o tema mais ou menos é igual, não é? Você tem aí, de novo, a quantidade de água usada na questão de produção alimentícia, né? Inclusive, se analisarmos os elementos mesmo, ó, é uma produção em escala industrial. Como que nós sabemos isso? Eles estão em cima de uma esteira, né? Que remete a essa questão industrial, né? É uma produção industrial, não é uma produção caseira. E você tem aí o tamanho da gota, né? Que a torneirinha está despejando, é proporcional à quantidade de litro. É diferente do gráfico anterior, que era por barra, é muito fácil de ver, né? A questão geométrica. Mas aqui você tem o tamanho da gota para mostrar mais ou menos. Mas a pergunta era se o título condizia. Sim. Por quê? Porque nós normalmente não temos essa informação, né? Nós não vemos quantidade de água produzida na produção de alimentos, né? Então, o infográfico, ele traz não só um visual interessante e atrativo, mas ele traz informações pertinentes também. A quantas vezes você parou para pensar quanto de água que gasta para produzir esse alimento que eu estou consumindo, né? Então, novamente, é um infográfico que, além das informações, ele faz com que você reflita e pense sobre o assunto abordado, que é a nossa última pergunta, juntando esses dois últimos infográficos, mais aquele primeiro que nós começamos a aula, eu quero saber que relação esses infográficos têm com o primeiro, né? E se eles são complementares e por quê. Então, pensem. Vejam aí de novo o infográfico, lembre daquele nosso primeiro que nós trabalhamos bastante e já voltamos.
Tranquilo, né? Bom, vocês percebem, antes eu quero dizer que esses infográficos eles foram tirados de fontes totalmente diferentes, em momentos diferentes, eles não estavam no mesmo lugar. Então eu selecionei 3 infográficos totalmente distintos. Mas a pergunta é, eles têm relação? Sim, tem. Todos estão, obviamente, abordando a questão da água, né? E justamente por eles abordarem a questão da água, não somente por isso, mas a informação sobre a questão da água que eles trazem, eles são complementares, né? Eles poderiam ser colocados num texto falando sobre a água e usados como exemplo, né? E aí é interessante que você também percebe que eles, além de falar do mesmo tema, eles têm uma mesma, vamos dizer assim, um mesmo padrão de visual, né? Todos trabalham as gotas, todos trabalham a questão do azul, né, como o tom da água, todos trabalham a questão do desenhozinho, né, dos bichinhos serem sombreados, né, não é um desenho, é uma figura só toda preta, né, como se fosse uma sombra. Enfim, eles têm uma certa coerência entre os infográficos. Então, tudo isso é interessante. Neste caso aqui, eles poderiam, além deles, apesar deles serem independentes um do outro, eles poderiam serem juntados para que fosse um texto só, para que você tratasse de uma informação só, até inclusive acompanhando um outro texto. Então, os infográficos, eles podem tanto ficar dependentes de um do outro ou de um outro texto, como eles funcionarem independentemente. Então, o que nós vimos hoje justamente é tudo isso, né? O infográfico é um gênero que usa a linguagem verbal e não verbal, justamente buscando explicar os conceitos e procedimentos e as informações de uma forma que seja mais atraente para o leitor, né? O texto escrito e a imagem, eles são interdependentes, ou seja, eles têm uma relação, né? Eles têm por que estarem ali, o texto e a imagem, elas se conversam. Ou seja, para você compreender um infográfico, você tem que analisar tanto os recursos gráficos como os enunciados verbais, né? Por ter justamente a linguagem verbal e a não verbal, na hora da leitura do infográfico, é a importância que você faça a leitura desses elementos visuais e faça casados, né, com os elementos verbais, né, com a parte textual. Bom, basicamente é isso. Infográfico é algo que você tem uma infinidade de exemplos, você tem em praticamente todos os meios jornalísticos, né, da imprensa, jornal, revistas, sites informativos, você vê isso no telejornal, você vê isso nos livros didáticos, você vê isso em livros e periódicos que falam de ciência, enfim, é um recurso, é um gênero muito usado. Por quê? Porque ele, aliando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tentando trazer de forma atrativa informações que talvez só num texto escrito fosse bem mais complexo de serem entendidos, então eles tentam aliar essas duas linguagens para trazer as informações complexas e de difícil entendimento, talvez, de uma forma que seja atraente e interessante. Bom, por hoje é isso, ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e gostado, e até a próxima.